Vídeo com informações do Flamengo que acabou de colocar os ingleses na roda. O Flamengo amassou o Chelsea. Sim, a palavra é essa. Venceu jogando muito melhor durante os 90 minutos. Tem também novidade sobre Gerson. É verdade que o Zenit desistiu do Gerson? Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações, galera. Antes de mais nada, tem gente aí, inclusive nas redes sociais, tentando minimizar a vitória do Flamengo, dizendo que o Flamengo jogou desse jeito porque o Chelsea sofreu com calor. Não foi isso não. O Flamengo ganhou de uma maneira justa, digna. O Flamengo não ganhou por causa do calor, pelo contrário. O Flamengo ganhou graças ao seu trabalho, graças às escolhas do Felipe Luiz, graças à leitura tática dele, graças ao plano de jogo dele. Não foi por conta do calor. Então não deixem minimizar a vitória do Flamengo. Pelo contrário, tem que valorizar, sabe por quê? O Chelsea vinha de 4 jogos seguidos com vitória. O Chelsea havia ganhado do Manchester United, que é clube grande na Inglaterra, do Nottingham Forest, do Betis e do Los Angeles FC na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Nesses 4 jogos, o Chelsea só tinha levado um gol. Pegou o Flamengo, além de perder, tomou 3 gols em 45 minutos e poderia ter levado mais. E só fez o gol no Flamengo graças a uma bobeada do lateral Wesley. Fora isso, o Flamengo dominou. Então, uma vitória extremamente justa. Não deixem o colega rival desvalorizar, a imprensa, alguém da imprensa desvalorizar, porque isso não é justo. Pelo contrário, até porque a imprensa internacional está destacando demais a vitória do Flamengo em cima do Chelsea. Vamos lá, o jornal Olé da Argentina. Flamengo amassa o Chelsea. Essa é a capa do Olé. O Daily Mail da Inglaterra. Segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O jornal Marca da Espanha. Outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. O jornal AS da Espanha. Golpe de Felipe Luiz no Mundial. Mundo Deportivo, também da Espanha. Felipe Luiz ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. O La Nación da Argentina. Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes. E para fechar, o The Sun, que é o principal veículo que acompanha o dia a dia, inclusive do Chelsea, lá da Inglaterra. Mundo de dor, Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. Então a imprensa internacional está valorizando a vitória do Flamengo e a imprensa nacional, ou parte da imprensa nacional, vai desvalorizar? Nananina não, uma vitória extremamente justa, digna, o Flamengo jogou muita bola. E graças a um jogador, para mim foi o principal jogador do Flamengo na vitória sobre o Chelsea, o decisivo pelo menos, foi o Bruno Henrique, que inclusive foi eleito o melhor da partida na votação da FIFA. E os números absurdos de Bruno Henrique comprovam a boa partida dele diante do Chelsea. Ele ficou 34 minutos em campo, ele entrou no segundo tempo, fez um gol, deu uma assistência, uma finalização no gol, 7 ações com a bola, uma grande chance criada e um duelo ganho de 5 tentativas. Tudo bem, esse aí pode ter sido um quesito ruim dele, mas e aí? E recebeu 2 faltas. O debate que eu quero trazer para vocês aqui em relação ao Bruno Henrique ele é o grande ídolo ou o maior ídolo dessa geração de 2019 para cá? Eu estou trazendo esse debate para cá porque eu estou num grupo que estava rolando esse debate. Alguns votariam em Gabigol, outros estão votando no Bruno Henrique. Eu penso o seguinte, não acho nenhum absurdo escolher o Bruno Henrique, nenhum absurdo escolher o Gabigol. Eu acho que idolatria é algo muito pessoal, mas eu acho que o Gabigol, ele tinha algo no Flamengo que o Bruno Henrique não tem. O que é? Óbvio, além de ter feito os feitos que ele fez, gols importantíssimos, sobretudo na final da Libertadores de 2019, o Gabigol, ele parecia ser um torcedor do Flamengo dentro de campo, no sentido de provocar o rival, sabe, de cantar as músicas junto com a torcida. Então, eu não estou dizendo que o Gabigol era mais marqueteiro, pelo contrário, mas o Gabigol tinha isso,
que é uma virtude dele. Inclusive lá no Cruzeiro ele tenta fazer igual. O Bruno Henrique não tem, já é um jogador mais na dele, por exemplo. Então, talvez isso pese na escolha de vocês, torcedores, mas eu quero a opinião de vocês. Quem é mais ídolo dessa geração 2019? Tem gente que votou no Arrascaeta, e tá tudo bem também, mas eu quero a opinião de vocês. Na coletiva o Felipe Luiz falou exatamente o que a gente havia dito aqui no nosso vídeo de pós-jogo, sobre a escalação. Ele disse o seguinte: tenho todos os jogadores à disposição, escolho no que eu acredito que são os melhores para o meu plano de jogo e para o que o jogo pede. Muitas delas surpreendem vocês da imprensa, mas eu tenho mais informações que vocês. Por exemplo, eu hoje sabia que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida de qual Léo ia jogar, se era o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Como eu falei antes, nem sempre acerto, nem sempre erro, mas as convicções precisam ser mantidas. Foi exatamente o que eu falei ao vivo no SBT. A gente não tem como criticar o Felipe Luiz. É uma opção dele naquilo que ele estudou, naquilo que ele planejou para o jogo, para pegar o adversário, que no caso era o Chelsea. Então fica aqui o meu respeito ao Felipe Luiz por conta disso. É por isso que ele é treinador e eu sou jornalista, né? Eu tenho que entender. E ele tá lá no dia a dia também. Outro que deu boas declarações foi o Wesley. Primeiro, na zona mista, ele revelou que a vitória do Botafogo sobre o PSG na noite anterior deu mais motivação ao Flamengo. Abre aspas. A gente pensou, caramba, a gente consegue também. Parabéns aos brasileiros que estão jogando o que ninguém imaginava. Se tá calor para eles, está para nós também. E ele também disse: o Danilo falou para mim, impressionante a sua volta por cima durante o jogo. Isso que separa os grandes jogadores. E para fechar, ele mandou: agora o Chelsea conhece o Flamengo. Palmas para o Wesley, jogou muita bola apesar da falha, foi um jogador absurdo dentro de campo, deu mole, repito, deu mole, um mole que não pode dar, mas também teve falta de sorte também no lance. Eu revendo o lance, eu vi que teve um pouco de falta de sorte, mas fica aqui o meu elogio ao Wesley, porque ele não perdeu a cabeça durante o jogo. Você vê que ele se manteve focado. Inclusive, após a falha, eu acho que ele ficou mais focado ainda e ele conseguiu fazer uma baita partida, inclusive mostrando por que o Felipe Luiz escolheu. E por falar em Felipe Luiz, uma curiosidade, né? O dedo do Felipe Luiz nessa vitória do Flamengo. Colocou Danilo entre os titulares no lugar de Léo Ortiz, Danilo fez gol. Tirou a Arrascaeta no segundo tempo, colocou Bruno Henrique fez gol e deu uma assistência. Colocou o Wallace antes mesmo de colocar Pedro, gol de Wallace. E sejamos francos, a escalação de Wesley foi um grande acerto. O lateral, mesmo com mole no gol do Chelsea, jogou demais. É isso, fica a minha opinião. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo já faturou mais de 112 milhões de reais nessa Copa do Mundo de Clubes e vem mais por aí. Vamos lá, eu publiquei o seguinte: Flamengo garante mais 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais de bônus por vitória sobre o Chelsea. Premiação acumulada na Copa do Mundo de Clubes até agora: 16 milhões pela participação, 16 milhões de dólares pela participação, 2 milhões de dólares na vitória sobre a Esperance, 2 milhões de dólares na vitória sobre o Chelsea, totalizando aí cerca de 20 milhões de dólares, que dá em torno de 112 milhões de reais. Tá bom para vocês? Aí vai ter gente questionando assim: da onde vem o dinheiro do Flamengo? É daí. E aí, se o Flamengo vencer o próximo jogo, que é o Los Angeles FC, o que não é nenhum absurdo a gente imaginar, mais 2 milhões de dólares. Se empatar, 1 milhão de dólares. Então, Flamengo tem que vencer para cair mais din-din no bolso do clube rubro-negro. Beleza, galera? Vamos fazer a análise do jogo inteiro, inclusive pré-jogo. Vamos voltar à escalação. Por volta de 1h30 da tarde eu estava ao vivo, lá no SBT Sport Rio, saiu a escalação do Flamengo. E para quem não viu a escalação do Flamengo, os 11 iniciais, eu vou repetir aqui para quem não sabe, para a nossa audiência rotativa: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Até o Plata, tudo bem. O Plata eu botaria de titular, eu falei isso aqui antes do jogo. Mas aí muita gente questionando o Léo Ortiz no banco e o Danilo titular. Eu trouxe a informação que não foi uma escolha clínica ou física, não tinha acontecido nada com o Léo Ortiz. Pelo contrário, foi uma opção técnica do Felipe Luiz após ele estudar o Chelsea e entender que com Danilo ele teria mais velocidade e com isso seria melhor para segurar o forte setor ofensivo da equipe inglesa. Pois bem, começou o jogo, eis que por volta ali dos 12 minutos, foi isso que saiu o gol do Chelsea, o Wesley deu uma bobeada, ele bobeou, ele vacilou. Um jogador que eu vou dizer já da experiência dele, embora ele seja jovem, não pode vacilar da maneira que ele vacilou. E ele vacilou. E aí
você vacilar diante de uma equipe como o Chelsea é pedir para tomar o gol. O Flamengo pediu e tomou o gol, 1-0. Mas até o gol do Chelsea, o Flamengo estava melhor. O Flamengo continuou melhor depois do gol. Não sofreu o lado mental, digamos assim, não ficou abatido após o gol do Chelsea. Pelo contrário, o Flamengo continuou jogando melhor. O Flamengo criou oportunidades, criou chances de fazer gol e não converteu. Foi para o intervalo. Na volta do intervalo, Filipe Luís não fez mudanças. Muita gente criticou. Tudo bem. O Flamengo continuou melhor em campo. Continuou jogando melhor. O Flamengo continuou tendo mais chances. Teve uma com Gonzalo Plata, teve uma com Gerson e não conseguiu converter. Eis que ele vai e coloca o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta. Eu vou ser sincero, eu assistindo ao jogo falei, meu Deus, ele tirou o Arrascaeta. Não foi em tom de crítica, mas foi assim, meu Deus, será que o Arrascaeta pediu para sair? Porque eu não sei. E lá no SBT, na hora da escalação, eu falei, gente, olha só, não adianta criticar o Filipe Luís agora, eu não vou criticar o Filipe Luís agora, eu quero ouvi-lo depois do jogo. É importante você ouvir as justificativas do treinador, porque ele tomou as decisões. Você pode não concordar, mas o Filipe Luís sempre explica as decisões. Ele colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu? Minutos depois, o Bruno Henrique vai lá e faz o gol de empate. Beleza. Enquanto eu comemorava, vou ser sincero, sai o segundo gol do Flamengo. Uma assistência do Bruno Henrique para o gol do Danilo, jogador que iniciou a partida com o dedo do Filipe Luís, com uma opção técnica do Filipe Luís. Flamengo virou para 2-1, continuou melhor e conseguiu chegar ao terceiro gol. Sabe com quem? Com o Alacian, jogador que entrou na partida antes mesmo do Pedro. Ou seja, 3 gols do Flamengo com 3 jogadores que o Filipe Luís colocou em campo. O cara entende de futebol. Onde eu quero chegar? Não podemos criticar antes do apito final para depois entender as escolhas do Filipe Luís. O Filipe Luís entende de futebol, ele é estudioso. As decisões dele nem sempre serão as melhores ou as corretas, mas eu tenho certeza que ele tem convicção no trabalho dele. E tanto é que a convicção dele foi mantida. O Flamengo não mudou o estilo de jogo dele, ele prometeu isso na entrevista coletiva de pré-jogo, que não mudaria nada, que ele manteria a convicção, e deu certo. Deu certo em todos os sentidos. O Flamengo foi bem defensivamente, o Flamengo foi bem no meio de campo. O Jorginho não sai mais desse time. O Jorginho comeu a bola de novo no segundo jogo dele. Jorginho é jogador de jogo grande, joga muita bola. Ele vai comer a bola no futebol brasileiro. Claro, tem sempre o risco de lesão, de adaptação a um forte calendário que é o futebol brasileiro. Mas o meio-campo do Flamengo, com Pulgar, Gerson, Jorginho e o Arrascaeta, até o momento que ele aguentou, e ele não esteve na sua melhor forma física no jogo de hoje, o melhor condicionamento físico, até o momento que ele aguentou, ele foi bem. Essa trinca foi bem. O Gerson oscilou um pouco, mas foi bem, na medida do possível. Foi bem. Finalizando, algo que ele pouco faz, pouco tem coragem de fazer. O ataque, o Flamengo foi muito bem também, sobretudo após a entrada do Bruno Henrique. Gostei demais da partida do Gonzalo Plata e eu fico feliz porque eu defendi a escalação dele até mesmo no time titular. O Léo Pereira, um jogador que muita gente queria fora para a entrada do Danilo e a manutenção do Léo Ortiz, jogou muita bola. O Ayrton Lucas, que jogou, e o Alexandre ficou no banco, foi bem também. O Wesley deu mole, não pode dar mole desse jeito. Deu mole no gol do Chelsea, mas depois se saiu bem, mas deu mole. Eu daria uma nota 6 para ele, porque ele errou feio. E você não pode errar feio contra o Chelsea, porque senão você põe em risco o resultado, e ele quase colocou em risco o resultado. O Flamengo foi muito bem. Inclusive teve uma expulsão do Jackson, do Chelsea, uma expulsão extremamente justa, inclusive, porque ele entrou de maneira muito maldosa no Ayrton Lucas, uma expulsão que facilitou a vida do Flamengo. O Chelsea, visivelmente cansado no segundo tempo, a partir dos 23 minutos do segundo tempo, jogando com a menos, o Flamengo tirou proveito disso, reteve mais a bola, ou seja, fazendo o Chelsea correr mais, jogou de maneira inteligente em todos os sentidos. Então foi uma partida muito boa do Flamengo. Muito boa. E para aqueles que estavam secando, para aqueles que achavam que o Flamengo não fosse ganhar, para aqueles que estavam assim, depois do empate do Fluminense, da vitória do Botafogo em cima do PSG, o Flamengo tem que ganhar. Não, o Flamengo não tinha que ganhar. O Flamengo não tinha que ganhar. A pressão aumentou? Aumentou. Mas o favorito era o Chelsea. Sem sombra de dúvidas. O favorito era o Chelsea. E a gente pôde ver novamente um Flamengo sendo muito dominante, só que dessa vez contra um adversário muito mais difícil. Era nada mais, nada menos que o Chelsea. Não está na primeira prateleira da Europa, mas é o Chelsea. O Chelsea, clube tão temido na Inglaterra, temido por muitos,
Mas o Flamengo não ficou temido, não. Pelo contrário, foi um time extremamente corajoso. Palmas para Felipe Luiz, palmas para os jogadores do Flamengo, palmas para todas as pessoas envolvidas nesse resultado. Porque o que tinha gente secando para ver o Flamengo se dar mal e dizer, tá vendo? O único brasileiro que não bateu de frente com o europeu. Não, bateu de frente e, repito, colocou os ingleses na roda. Parabéns, Flamengo. Parabéns. Agora é torcer por um resultado entre a Esperança e Los Angeles que facilite a vida do Flamengo. Talvez um empate, eu preciso fazer as contas aqui, mas o empate já daria classificação ao Flamengo. Flamengo encaminhando essa classificação para a próxima fase, para as oitavas de final dessa Copa do Mundo de Clubes, que é para poucos estar lá. Para poucos. E aqueles que estão achando a competição chata, continue falando. Continue ouvindo a música. Porque até a música é boa. Até a música é boa. É muito fácil criticar esse tipo de competição quando você não está disputando. E a competição é bacana em todos os sentidos. Ah, mas os americanos não estão nem aí. Beleza, os americanos não gostam de futebol. Mas o povo que gosta de futebol tá aí. Tanto é que hoje a gente viu a torcida do Flamengo lotar o estádio. Ampla maioria. Mais 54 mil pessoas no estádio, e a torcida do Flamengo fazendo uma linda festa, como eles combinaram com balão vermelho e preto, linda festa. Tem que valorizar a vitória do Flamengo, tem que valorizar os 3 pontos do Flamengo. Foi uma vitória justa, digna e poderia ter sido mais. Se não fosse a falha do Wesley, eu diria que o Flamengo sairia de campo sem sofrer gols, porque defensivamente falando, só essa falha do Wesley, só entre aspas, é a minha crítica. De resto, partida esplêndida de todo mundo. Todo mundo merece elogios. Inclusive o próprio Bruno Henrique não vinha fazendo boas partidas e voltou a ser decisivo como a gente sabe que ele é e gosta de ser. Mudando de assunto, galera, vamos falar do Gerson. Andam dizendo por aí e me perguntando também se o Zenit de fato desistiu do Gerson. A informação que eu tenho é que não. Inclusive já tem logística pronta para ele viajar após a Copa do Mundo de Clubes. Tá de pé ainda o acordo entre jogador e Zenit. E quando eu falo acordo entre jogadores e Zenit, porque não tem que ter acordo com o Flamengo. Com o Flamengo é apenas pagar a multa rescisória e o jogador assinar a rescisão e ir embora. Vem aí os 40, 50 milhões do pagamento de direito de imagem. Aí o Flamengo vai correr atrás disso, na justiça provavelmente. Isso aí ainda vai dar pano para manga, mas para o jogador deixar de ser jogador do Flamengo e assinar com o Chelsea, é só pagar a multa só, entre aspas, pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros, que é 160 milhões de reais. Então, o acordo ainda continua, o Zenit não desistiu do Gerson, como muita gente me questionou e até mesmo andou dizendo nas redes sociais. Pelo menos a informação que eu tenho é que o acordo continua nessa data do dia 20 de junho de 2025. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, Jorge Carrascal, em que pé está a situação? Bom, vamos lá. A informação que eu tenho é que a negociação está na mesma. O jogador já aceitou, não é segredo para ninguém isso. O jogador vem, entre aspas, forçando a barra para ser liberado pelo Dínamo, mas o Flamengo ainda não chegou a um acordo com o Dínamo. Vendo isso quer dizer que não vai chegar? Não, vai chegar. Assim, pelo que andam me dizendo, pessoas que estão participando da negociação, é que é questão de tempo para o jogador ser atleta do Flamengo, porque o Dínamo uma hora vai acabar cedendo, porque o Flamengo está oferecendo uma boa proposta, inclusive. Cara, o Dínamo pode receber aí mais de 12 milhões de euros nessa operação envolvendo o Flamengo. Quem vai pagar isso atualmente lá no futebol europeu? Pouco provável que alguém chegue e pague isso ao Dínamo da Rússia. Para um jogador, eu estou vendo aqui a idade dele, 27 anos, 27, acertei, viu? O colombiano, que é um jogador que, inclusive, o Vasco já tentou, tá? Rival do Flamengo, tentou recentemente. Para quem não se lembra, começou no Milionários, passou pelo futebol da Ucrânia, passou pelo River Plate da Argentina e está na Rússia desde 2021. Teve uma rápida passagem, 2 temporadas no CSKA e está 2 temporadas no Dínamo da Rússia. Inclusive, o jogador nem se reapresentou ainda. Só para vocês terem noção como ele está forçando a barra para poder ser negociado com o Flamengo. O contrato dele com o Flamengo vai ser longo, de 4 a 5 anos, assim que o Flamengo finalizar essa contratação junto ao Dínamo. O Flamengo deu um verdadeiro show na Filadélfia e cravou seu nome entre os favoritos ao título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A vitória por 3-1 sobre o poderoso Chelsea não foi apenas uma virada impressionante, foi uma exibição de autoridade, coragem e talento brasileiro em território norte-americano. Felipe Luiz não apenas cumpriu a promessa de não mudar seu estilo de jogo, como reafirmou com contundência que o Flamengo veio para disputar tudo.
Em um duelo onde muitos esperavam ver os ingleses dominarem, foi o rubro-negro quem colocou a bola no chão, impôs ritmo, engoliu os Blues no segundo tempo e ainda mandou um recado direto: o Flamengo não teme ninguém. A estratégia rubro-negra foi clara desde o primeiro apito: pressionar alto, marcar com intensidade e não dar espaço para o Chelsea pensar. E isso ficou evidente logo nos primeiros minutos, com Jorginho recuperando bola no campo ofensivo e organizando jogadas. Mesmo após o erro individual de Wesley que resultou no gol adversário, o time não se abalou. Ao contrário, cresceu. Com volume de jogo, presença ofensiva e um meio-campo que ditava o ritmo, o Flamengo foi se impondo até virar a partida com categoria. Gritos de olé ecoaram das arquibancadas, em um recado direto para a Europa: aqui é Flamengo, e o respeito se conquista dentro de campo. A atuação de Arrascaeta mais uma vez foi magistral, assim como Luiz Araújo, que marcou um golaço que incendiou a torcida. Mas foi Jorginho quem roubou a cena com uma liderança silenciosa e participação direta nas jogadas mais perigosas. A maturidade da equipe chamou atenção. Mesmo com o placar adverso, manteve a calma, rodou a bola, controlou as ações e matou o jogo com inteligência e frieza. Do banco, Felipe Luiz mostrou que sabe mais do que organizar um time. Ele sabe inspirar um grupo inteiro a jogar por uma ideia, por um escudo e por uma torcida que não para de acreditar. O Chelsea assistiu, atônito, ao Flamengo dominar as ações. Os números comprovam a superioridade rubro-negra. Foram 14 finalizações contra 10 dos ingleses, com 9 chutes certos, além de mais chances claras criadas. Mesmo com menos posse de bola, o Flamengo foi letal, objetivo e mais perigoso. E o detalhe mais simbólico: a virada aconteceu antes mesmo da expulsão de Nicolas Jackson. Ou seja, não houve desculpa. A vitória foi conquistada na bola, na tática e na coragem. Nem mesmo a esperada reação do Chelsea após o intervalo aconteceu. Eles foram engolidos por um segundo tempo fulminante da equipe brasileira. Era impossível não sentir o clima de 1981 pairando no ar, relembrando a glória histórica sobre o Liverpool. Com a vitória, o Flamengo se torna o primeiro classificado às oitavas de final com uma rodada de antecedência. O triunfo veio com tamanha autoridade que, agora, o mundo olha para esse time com outros olhos. O recado foi dado em alto e bom som: o rubro-negro está mais vivo do que nunca na briga pelo título. Os jogadores ganharam um dia de folga merecido e voltam aos treinos no domingo, em Atlantic City. Já garantido como líder do Grupo D, Felipe Luiz poderá até poupar algumas peças contra o Los Angeles FC. Mas uma coisa é certa: seja com força máxima ou com reservas, esse Flamengo mostrou que, quando entra em campo, o adversário que se prepare. Porque o que vimos na Filadélfia foi um time com alma, talento e fome de fazer história.